Bom, então agora vamos falar do gráfico de controle C, né, mais conhecido como gráfico C. Ele é muito utilizado porque ele diz o seguinte, ele calcula o número de defeitos por amostra. Então você faz uma amostragem lá e vê quantos... cada tipo de amostra, vamos dizer que a amostra é um veículo, é um carro. Quantos defeitos pode ter esse carro? Zilhões, né? Pode ter risquinho, pode ter abauladinho na cor, pode ter uma diferença de tonalidade de cor em algum ponto, ele pode ter 100 ml de óleo a menos, ele pode ter, enfim, é uma infinidade de defeitos possíveis. Nesse exemplo. Agora tem outros exemplos, se você for pegar lá uma caixa de maquiagem, ele também vai poder ter uma série de problemas, não tanto quanto de um automóvel, mas também vai poder ter uma série de defeitos, tá bom? Então, esse é um gráfico muito utilizado para você, quando faz isso, geralmente quando são produtos de lead time alto, e você puxa uma amostra desse produto e faz uma varredura completa nele, e vai procurar saber quantos defeitos tem. Esse é o gráfico do tipo C. É um gráfico por atributos. Então, agora, abram seu Excel. Gráfico C, defeitos por amostra. Então, como é que eu calculo os limites de controle? É o C médio menos 3 vezes a raiz quadrada do C médio. E o LM, a linha central, é o próprio C médio. E o limite superior de controle do gráfico C é o C médio mais 3 vezes a raiz do C médio. Então, esse aqui não tem índice, não tem tabela para você buscar. O que é o C médio? É o número de defeitos. Gráfico C, defeitos por amostra. Então, você vai ter uma coluna dizendo cada uma das amostras que foi tirada, você vai ter o número de defeitos que foi apresentado em cada amostra. Você vai somar todos esses defeitos, dividir pelo número de amostras, e você vai ter a média do C, a média de defeitos por amostra, que é esse Czinho barra. Feito? Então, aqui, esse é o nosso exemplo 3, os dados são coletados em uma operação onde são contados o número de defeitos por amostra. Abram seu Excel, esqueça o fracionado aqui, eu não vou apresentar para vocês o fracionado, só vou apresentar o gráfico C para vocês. Tá? O fracionado é aquele P. Então, pega o Excel de vocês e escreva uma coluna amostra e faça de 1 a 26. Pegue uma coluna e escreva não conformidades e escreva cada um desses números aqui na linha correta. Vai lá, uns minutinhos para vocês. No final dessa coluna aqui, não conformidade, lá embaixo, você vai pegar o Excel e vai escrever igual média, a média dessa coluna aqui. Ó. Esse é o C médio. E nessa coluna da amostra, 2 linhas abaixo de onde você fez a média ali, ó, você vai escrever LSC, LM, LIC. No LSC, você vai fazer essa média que você achou, mais 3 vezes raiz dessa média. No LM, você vai fazer igual à média mesmo. E no LIC, você vai fazer igual aquele valor ali da média, né? Não vai escrever média. Igual aquele valor ali da média, você achou, menos 3 vezes raiz daquela média ali. Todos eles. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui.
Você fez aqui a média, calculou esse LSC, LM, LC, veio aqui, pôs LI, C, LM, LSC e o próprio C, e desenhou o gráfico. Né? Marcou e mandou desenhar o gráfico. Simples assim. Esse aqui, ó, quando você está trabalhando lá na sua empresa, você vai analisar o gráfico, vai ver que tem problemas acontecendo, vai investigar, vai descobrir o que aconteceu, vai tomar as ações, vai eliminar os pontos que estão fora, e aí vai chegar. Quando você chegar aqui e ver que ele está estável, você vai chegar nesses valores aqui. Esses são os valores que você deve pôr na carta CEP, que você vai colocar no processo para que eles controlem. A primeira planilha, ó, ele dá 2 pontos fora, o ponto 6 e o ponto 20. Tá? Aí você tem que vir aqui, ó, no 20, eliminar, e no 6, eliminar. Então, o primeiro estava dando 33,2, 18. Eu vou até aumentar uma casa aqui, deixar 2 casas para ficar mais tranquilo. 33,21, 19,85, 6,48. Tá? Aí você faz, investiga o que aconteceu aqui na amostra 6, investiga o que aconteceu aqui nesta amostra e elimina elas, e aí você acha o novo valor. Olha só que interessante, ó. 32,97 para 33,21. Ele apertou mais, ele mostra que o teu processo tem mais capacidade do que você imagina. Aqui, ó, então, aqui são os limites no primeiro caso. Você vê que os pontos estão fora, você elimina os 2 pontos. E aí você recalcula os limites, esses são os limites corretos. Um processo estável. Logo, esses são os limites de controle do processo estável. Tenho só uma observação, professor. Eu estava tentando corrigir antes do professor fazer. Eu eliminava o ponto 6 e depois eliminava o ponto 20 e ele não corrigia. O certo é corrigir os dois ao mesmo tempo, né? Sim. E o certo é sempre eliminar o mais alto primeiro, tá? Se você elimina o ponto 6, aí como você não renumerou, no gráfico ele vai dizer que é o 19. Se você apagar o 19, ele vai te bagunçar tudo. Então aconteceu isso. a gente sempre apaga os de cima primeiro, né? Para não bagunçar a tua renumeração aí. Quando a gente tem os outliers ali, né, a gente retira eles para encontrar os nossos limites e dizer que nosso processo está sob controle. Na verdade, ele não está sob controle, né? Porque se as nossas amostras estão fora, isso significa que o meu processo ele não está produzindo tudo certinho, bonitinho. Na hora que ele saiu fora, você tem ações a fazer. Lembra que eu expliquei para vocês que se a cada 500 peças eu tiro 5. Se uma delas cair fora, eu tenho que segregar esse lote de 500 peças. Eu não posso passar eles como boas. Eu vou ter que fazer uma investigação para ver o que está bom e o que não está. Isso quer dizer que alguma causa especial afetou. Então, eu tenho uma máquina boa ainda, eu tenho um operador bom ainda, eu tenho todas as condições boas ainda, mas quebrou a ponta da ferramenta. Então, eu vou ter que segregar o lote para ver o que aconteceu ali, quais peças podem, porventura, ter morrido, para depois liberar e ver o que eu posso liberar. Mas o meu processo continua estável, eu só tenho que trocar a ferramenta. E tem uma causa especial atuando. Então pode ter ocasiões onde o CEP não pode ser aplicado, professor? Tem, se o processo não for capaz, ele não vai ser aplicado. Qual a diferença que você viu só na especificação do cliente errado? O teu processo é o mesmo
as medidas são as mesmas, o que você mediu é o mesmo, o que você vai calcular é o mesmo, a variação é a mesma. Só que um processo pode estar extremamente capaz e o outro processo não estar nada capaz. Ué, mas é o mesmo processo, é a mesma coisa, por que um está capaz e o outro não está? Por causa da especificação do cliente. Então, se você não é capaz de atender a especificação do cliente, você não é capaz. Então, você não pode usar a carta CEP, você tem que fazer medição 100%. Por quê? Porque tem muitos fatores envolvendo, você não tem um processo estável, não consegue manter as medidas, e aí você tem que ter uma medição 100%. Ou não. Se você está fazendo um chinelo, o número 31 muitas vezes vai sair com uma forma 30,5. O cliente não vai reclamar por causa disso. Agora, se nós estamos falando de uma peça que vai dentro de um rotor de ventilador, se ele tiver meio milímetro de diferença, pode jogar fora. Então, depende da especificação que você tem em cima do produto para dizer se o teu processo é capaz ou não.